Pessoal, sejam bem-vindos ao nosso segundo vídeo dessa série falando sobre os principais temas da UERJ. No vídeo de hoje a gente vai continuar discutindo mecânica, porém a gente vai falar um pouquinho sobre conservação de energia. Vamos lá, pessoal. Então aqui está a nossa questão, tá? Um pequeno objeto é colocado no ponto A e escorrega rampa abaixo a partir do repouso até alcançar o ponto final, que seria o ponto C. Não há perdas por atrito, ou seja, nós vamos trabalhar aqui com um sistema conservativo. E ele pede para a gente calcular a razão entre as duas velocidades, a do ponto B e a do ponto C, tá bom? E ele fala para a gente uma coisinha. No ponto A, nós temos uma altura igual a H, e no ponto B nós temos uma altura igual a 0,64H. A gente pode fazer o seguinte, a gente pode tentar nesse momento aqui, olha, partir do ponto A para o ponto B, fazer um cálculo, depois repetir esse mesmo procedimento entre o ponto A e o ponto C, porém, a gente pode tentar fazer diferente. A gente pode tentar ir direto do ponto B para o ponto C. Vamos ver aqui qual vai ser a melhor estratégia. Galera, para a gente fazer essa questão, a gente precisa entender o processo de conservação da energia mecânica, onde a energia mecânica em um determinado ponto, vou chamar de I, é igual à energia mecânica em outro ponto, que nós vamos chamar de F. Lembrando que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a energia potencial. Então você tem essa soma dos dois lados, porém aqui com os valores iniciais e do outro lado com os valores finais, certo? Então, no ponto A, esse objeto não tem velocidade. Você pode ler aqui no texto que ele escorrega a partir do repouso. Então, se você quiser fazer do ponto A para o ponto B, vamos escrever a fórmula assim, ó. Energia cinética do ponto A mais a energia potencial do ponto A é igual à energia cinética do ponto B mais a energia potencial do ponto B. Como ele disse, no ponto A, ele não tem movimento, ele está em repouso. Isso significa que a energia cinética do ponto A vale zero. Por quê? Porque energia cinética depende da velocidade. E onde não tem velocidade, não tem energia cinética. Mas existe aqui a energia potencial gravitacional no ponto A, que é massa vezes gravidade vezes a altura do ponto A, que é o Hzão. Bom, vamos agora para o ponto B. Existe energia cinética no ponto B? Sim, porque ele pede para a gente calcular, inclusive, uma das coisas que ele pede para a gente calcular é a velocidade de B. Então a gente vai escrever, ó, massa, velocidade de B elevado ao quadrado sobre 2. E existe energia potencial no ponto B? Existe, porque no ponto B ele está a 0,64 H de altura. Então, a gente vai escrever a fórmula aqui assim, ó. M vezes G vezes 0,64 H. Legal, então nós temos aqui, olha só, uma equação para a gente resolver, né? E nessa equação, se você olhar com cuidado, você vai perceber que existe um termo que se repete em todas as parcelas, que seria o m. Então você pode cortar esse m, já que ele está presente em todas as parcelas de energia. O G você não pode cortar, porque a energia cinética aqui, ó, não tem gravidade, tá bom? Era necessário que ela estivesse presente nas três parcelas para você fazer esse corte que a gente acabou de fazer. Legal, então eu vou isolar a velocidade, já que é uma coisa que a gente está tentando calcular. Então eu vou fazer isso aqui, ó. Vamos lá. GH igual VB ao quadrado sobre 2 mais 0,64 GH. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser passar todo mundo que tem GH para o mesmo lado. Isso significa que esse cara aqui, ó, esse 0,64 H, você passa ele para o outro lado da equação, subtraindo. Então vai ficar GH menos 0,64 GH igual
VB ao quadrado sobre 2. Gente, preste atenção aqui, olha. Na frente do primeiro GH tem o número 1, tá certo? E a gente vai ter que fazer essa subtração. 1GH menos 0,64GH. Você repete a parte literal, que é o GH, e subtrai esses coeficientes, 1 menos 0,64, que daria 0,36GH. Isso é o que, pessoal? É o VB ao quadrado sobre 2. Eu vou passar agora esse 2 multiplicando, tá bom? 0,36 vezes 2 vai dar 0,72. E eu não vou tirar essa raiz agora, não. Eu vou deixar para fazer isso no final, porque a gente tem que repetir essa conta, só que para o ponto C, tá bom? Então ficou aqui, olha só, 0,72 GH igual a VB ao quadrado. Beleza, vamos parar aqui, tá? Porque a gente já tem uma relação que pode ajudar a gente, ok? Agora vamos refazer essa conta aqui, pessoal, só que agora, ao invés da gente ir do A para o B, vamos do A para o C, direto. A gente faz a conservação de energia, só que agora entre o ponto A e o ponto C. Vamos escrever assim, olha só, gente. Energia mecânica no ponto A é igual a energia mecânica no ponto C, tá certo? Então fica cinética mais a potencial, as duas no ponto A, e do outro lado você tem cinética mais potencial, as duas no ponto C. A gente já conversou que a cinética no ponto A é zero, porque esse objeto está saindo do repouso, tá bom? Então você vai escrever assim para mim agora, olha. Energia potencial no ponto A, mgh. Energia cinética no ponto C, m, velocidade de C ao quadrado, dividido para 2. E dessa vez, você vai falar para mim que no ponto C não existe energia potencial também. Por quê? Se você voltar lá comigo e olhar na figura, você vai perceber que a altura do ponto C é zero. E se não tem altura, ele não tem energia potencial gravitacional, porque ela depende da altura, tá bom? Então, voltando para cá, a gente fica só com essa equaçãozinha aqui e a gente tenta resolver como? Cortando as duas massas, passando o 2 para o outro lado, multiplicando e escrevendo que 2GH é igual a VC ao quadrado. E mais uma vez a gente tem uma equaçãozinha aqui onde a gente pode agora tentar relacionar com a outra. Tá bom? Vamos colocar uma equação de frente para a outra, vamos ver o que a gente consegue fazer com isso, tá? Gente, a equação anterior, a gente acabou de descobrir que VB elevado ao quadrado é 0,72 GH. E agora a gente acabou de descobrir que VC ao quadrado é igual a 2GH. Tudo bem? Como a questão pediu para a gente dividir uma velocidade pela outra, deixa eu só ver lá no texto qual é a ordem para a gente poder já fazer isso aqui certinho. Ó, ele quer que a gente diga VB sobre VC, tá vendo? Então vamos lá. Vamos lá. Se você dividir essas duas equações, o lado esquerdo da equação vai ficar VB ao quadrado dividido por VC também ao quadrado. E do outro lado você tem GH dividido por GH, pode cortar. Vai ficar 0,72 dividido para 2, que vai dar 0,36. Tudo bem? Do lado esquerdo, o numerador e o denominador possuem o mesmo expoente. Então, você pode abrir um parênteses, colocar esse expoente em evidência e agora você pode passar ele para o outro lado como uma raiz quadrada. E a gente sabe que a raiz quadrada de 0,36 é 0,6. Ou seja, conseguimos chegar agora no nosso resultado final. O VB sobre VC é igual a 0,6. Perfeito. Você agora pode tentar, como exercício, verificar a possibilidade de você fazer a conservação de energia direto de B para C.
e me diz se você vai conseguir chegar nesse mesmo resultado ou se de repente vai travar por causa de algum tipo de informação. É um exercício válido para você testar. De qualquer forma, temos aqui a nossa resposta correta, tá bom? Esse é o nosso segundo vídeo, a gente se vê em breve. Até mais, pessoal!